Não, não tá dando. Eu achei que eu tava bem. Poxa! Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um Café com a Nath. Muito bem. Bora lá! Então hoje se encerra um ciclo e iniciamos um outro. Que ciclo que a gente encerrou? Pra gente pensar onde a gente tá, né? E pra onde a gente vai. A gente falou muito sobre meta, estrutura de meta, como é que a gente constrói meta, e aí o modelo SMART, o modelo de OKR, o modelo de Growth Hacking. E aí no meu último café eu falei de forma um pouco mais detalhada como que a gente constrói o Brainstorm, que é a fase tipo 1, quando você pensa não só em mindset, na aplicação da metodologia do Growth Hacking. Então a fase 1 foi explorada e muito bem explorada. Agora vamos dar um stop aqui. O que eu vou fazer? Eu vou dar continuidade aos meus conteúdos que vão explorar essas temáticas, então logo mais vocês vão ter aí, saindo do forno, temas muito legais, só que mais detalhados, com mais ferramentas, para que você consiga aplicar no seu dia a dia. E hoje a gente começa um outro universo, uma outra história, que é totalmente relevante quando a gente fala de liderança, que é o feedback e o coaching. São coisas bem diferentes, tá? Não vamos misturar porque é completamente diferente. Tenho certeza que esse tema vai fazer todo sentido quando a gente vê ele assim, um pouco mais de detalhe e na prática. E como já diria o Simon Sinek, que é uma pessoa que eu sigo mesmo e confesso a vocês, que a gente tem que saber o porquê. Mas por que a gente está explorando isso? Número 1, a gente precisa ter mais clareza, muitas vezes, do impacto do que a gente faz, né? Então, às vezes a gente não consegue enxergar em tudo, então alguém pode te dizer com mais detalhe aquilo que você não consegue enxergar. Esse é o ponto 1. Ponto 2, muitas vezes a gente precisa ter atalhos na nossa vida, então esse é um acelerador, na verdade. Alguém vai te impulsionar numa coisa que talvez você só fosse descobrir, sei lá, quando caísse uma ficha, quando tivesse um evento muito complexo e você tivesse que lidar com aquilo e aprendesse de uma forma talvez não tão legal. Então, alguém te adiantar esse ponto é uma super ajuda, aproveita. Ponto 2. O ponto 3 é: alguém precisa, ou você e vários outros mecanismos, te ajudar no tem que sair do ponto A, vai para o ponto B. E o feedback e coaching te ajudam muito nisso. E é muito legal você poder evoluir, né? E estar nessa jornada aí de evolução. Então eu te convido aqui para explorar um pouco mais esses temas, que na verdade são métodos, são também formas de pensar, né, na importância de uso de tudo isso. A curtir meu canal, contar aqui para esse YouTube, olha, esse é um canal de qualidade, tem conteúdo, a gente pode explorar com muito detalhe a prática. Muito bem. E aí você também pode recomendar para os seus amigos, curtir, coloca o sininho, porque sem sininho ninguém é avisado, né? Vamos concorrer com Deus e o mundo. Então vocês que fazem parte dessa comunidade, aproveitem e curtam isso que é feito com muito carinho e muita credibilidade. Bora lá, vinheta! Muito bem. Então, nesse café aqui, além de eu estar tomando o quinto, né? A gente vai começar falando um pouco de porquê, né? Eu queria dividir um pouco com vocês a minha experiência. Para mim, o universo de feedback e coaching foi um universo que eu pude aprender muito e desenvolver muito, passando na organização que eu estava por áreas completamente diferentes. Imagina que uma conversa com profissionais, talvez da área de finanças, seja diferente de uma conversa, talvez não, certeza, né, turma? De uma conversa que eu vou ter com vendas. Então, cada um fala uma linguagem e é muito importante a gente se apropriar dessa linguagem para ver a coisa funcionar, para de fato as pessoas assimilarem aquilo que você está dizendo e você também poder ouvir das pessoas com tranquilidade e confiança que elas podem dizer o que pensam sobre você. Então, você criar esse ambiente é muito legal, é muito bacana e é muito antenado com esse mundo, gente, onde a gente precisa ganhar aceleradores. Esse é mais um grande acelerador de carreira, de vida, enfim, de evolução espiritual até, porque você começa, é verdade, não vai cortar não, mantém, porque assim, a gente poder ajudar as outras pessoas é uma evolução também. Então, seja lá qual for a sua missão, você poder ajudar alguém e falar, meu, te dou esse toque, essa dica, você está gastando ficha e tempo com essa pessoa. Muito bem, agora falando um pouco disso.
eu tive a oportunidade de trabalhar em diferentes áreas e construir processos de feedback, coach, você tá na cadeira, vê a pessoa errada, aí como é que eu corrijo isso? Como é que eu dou feedback pro chefe do chefe? Como é que eu faço par com par? 360, roda de feedback, individual, enfim. Então, essa experiência em diferentes áreas, ela dá um traquejo bem dolorido, mas ao mesmo tempo você poder unir a ferramenta à prática e testar isso, o que funciona, o que não funciona, enfim, através de prática, persistência, consistência e tal, ajuda a você sair do ponto A a ir para o ponto B. Porque até, para a gente conduzir as pessoas até o ponto B, a gente precisa sair do nosso A para ir para o B. Ó, pega essa. Então esse é o passo, tipo, 0. Muito bem, dado esse traquejo, dado essa, né, essa credibilidade aí do que a gente vai falar, eu queria também dizer um pouquinho das diferenças, né? E aí, da onde a gente vai discutir a diferença? A gente vai discutir a partir da situação. Então, a situação é a seguinte: tudo eu posso dar um coach, eu posso dar um feedback, essa coisa que tá tão moderninha, que todo mundo só fala disso, vou fazer um coach ali. Gente, isso aí precisa de técnica. Eu vou dizer, eu estudei pra caramba pra falar alguma coisa nessa vida aqui. Muito, muito. Pensando um pouco nas situações. Vamos aqui pensar assim, na real, né? Alguma situação que alguém fez pra você, vamos pensar no que é mais fácil, tipo feedback que você dá pra alguém, né? Alguma situação que não foi legal, seja ela no trabalho, seja ela na tua vida pessoal. Isso, situação, você precisa dizer alguma coisa sobre a situação, isso é feedback. Então, quando que a gente dá um feedback? Quando a gente tem uma situação que ela pode ter sido super legal, então é bem bacana você reconhecer, pô, que bacana o que você fez, tal, isso é um feedback, certo? Mas ele partiu de um comportamento, de uma situação, que não tem nada a ver com o coaching, por exemplo. O coaching é um outro caminho, parte de um outro caminho, mas para a gente não se perder nesse caminho, vamos seguir a linha do feed. Vem comigo aqui, ó, feedback. O que a gente tem? A gente tem essa situação que a gente acabou de falar, então uma situação acontece. Depois eu tenho uma preparação dessa comunicação. Como é que eu vou dizer? Sangue quente não é bom, então segura. Tá vendo que é uma situação pontual? Isso que te favorece a aceleração do crescimento. E é disso que a gente veio fazer aqui, né? É para isso que a gente tá aqui. Então, isso favorece, porque aí você fala, pô, legal, tomei consciência. E você precisa preparar essa conversa para não, talvez, dar uma vomitada na pessoa que está recebendo. Não é legal, não vai ser positivo. A terceira coisa é organizar isso aí, onde vai ser tudo mais. E a quarta coisa que eu quero entrar nesse ponto, que é o ponto-chave, é a execução. Quando você realiza. E aí, quando você realiza, vamos lá. Se você está num ambiente mais light, né? É um amigo, é uma pessoa que você conhece, você vai falar numa boa, só lembra da situação e explora ela. Olha, tal dia, eu não gostei daquilo, foi, sabe? E você sempre quando faz isso, você está falando de você. Então eu acho, eu sinto e tal. Quando você está falando do outro, você fala, eu vi que você estava nervoso, nunca faça isso. Então isso é magia. Antes da gente entrar nos modelões, isso não é legal, porque aí é julgamento. Então quando você vai dar um feedback, você fala em cima do que isso gerou para você como impacto. E para o outro, você vai falar em cima da situação, percebe? Bem sutil. E aí, depois dessa realização, se você está numa empresa, se você é um líder que tem esse trabalho, isso como função também, você vai registrar aquele momento. Até para as pessoas garantirem que tem um histórico, um acompanhamento das suas evoluções. Isso é super importante, gente. Até se você está numa empresa super pequena, não precisa ser uma empresa grande. Guarda histórico disso. É muito importante que você tenha, assim, você não parta do zero, sabe? Então, para as pessoas é super relevante isso. Mas uma coisa que eu aprendi com o Simon, aquele que eu sigo, aquele que eu sou seguidor assim, e aprendo com ele, que é muito legal, ele pratica isso na empresa dele, que ele chama os peers ali, ele chama inclusive de peers 360. Os peers, ele acredita nessa história. Olha o modelão que ele usa, tá? Ele faz os peers estarem numa roda de feedback, e nisso a pessoa escreveu os pontos fortes e os pontos difíceis, todo mundo escreveu sobre ela. E aí a pessoa lê, só que ela começa lendo os pontos de desenvolvimento, os pontos fracos. Então, essa é uma abordagem que ela é
muito interessante. Por que ela é interessante? Por quê? Por quê? Que ela diz o seguinte: eu não preciso ter uma reação emocional. Apesar de todo mundo ter, somos humanos e tal. Então, assim, me tocou. Não. Por quê? Porque o grande propósito, e isso é assim, eles leem esse negócio no começo, que é, a gente tá aqui para ajudar uns aos outros. Talvez você não tenha sido legal naquele momento, mas você tá na sua evolução. Então, vamos aprender junto. Você propiciar isso para os pares é o que vai te dar seu gatilho para o próximo passo. Essa é a sacada. Então, respeita teu par. Teu par tem que ser o seu melhor aliado. Esse eu acho que é um grande aprendizado. E você começar com os pontos mais fracos ou a desenvolver ali, te dá também uma visão muito racional, que as pessoas precisam dizer, it is what it is. Tipo, é isso aqui, que tem que trabalhar, ponto, sabe? Então, não é uma questão de mimimi, é questão que as pessoas, elas elaboram aquilo, elas se organizam, elas perguntam umas para as outras. É uma coisa organizada, é uma coisa arrumada. Então, teve um cuidado para isso. E para explicar tudo isso, vai emendar uma videoaula que eu já tomei um ralo, que eu já passei dos minutos. Mas vamos em frente, gente. Tem muita história, né? Tem muita história aqui, tem muito conteúdo, tem mesmo. Mas, para fechar, vamos para o próximo, que é uma história diferente, que é o coaching. O coaching é o seguinte, a gente tem no coaching. O coaching é um processo onde a gente define um objetivo, né, e busca profissionais do ramo, né, certificados, etc., que vão te ajudar a conduzir você na sua jornada. Isso como é que acontece? Por meio de, então, primeiro, traçar objetivos muito claros, onde você quer chegar, em quanto tempo, né? Isso aqui é a primeira, né, coisa. A segunda, elaborar, então o coach ele te ajuda na elaboração de perguntas que vão te fazer pensar. Então na hora de você responder, você vai pensar, puxa, nunca pensei sobre isso, mas que interessante. Então talvez isso te ajude na linha ali de raciocínio e a ideia é que venha de você mesmo, né? Então tem um passo a passo para isso. O terceiro, você consegue ir construindo aí a tua jornada, eliminando barreiras e pensando em, olha, isso é uma possibilidade, isso é uma alternativa, isso é uma via. E talvez isso não viesse de forma tão clara. Então isso dá uma boa clareada aí na tua jornada, no teu caminho e na tua evolução. E é para isso que estamos aqui. Então para que viemos? Viemos para evoluir. A Escola de Liderança quer te entregar mais disso. Então vamos junto nessa jornada. Vamos explorar mais esses temas. E para a gente fechar, eu queria convidar vocês para curtir o meu canal, aciona o sininho, comenta, me conta também quais são os outros temas que você quer ouvir. E aí, uma coisa nova que a gente vai fazer aqui, a gente vai pegar essas perguntinhas, esses pontos e tal, e vamos trazer aqui, vamos trazer para responder para todo mundo, que eu acho que pode ser bem bacana. Então, deixa aí sua dúvida, seu ponto, comentário, enfim, e a gente vai conversar e explorar mais disso no próximo Café com a Nath. Muito bem, obrigada, valeu, até a próxima terça.